todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 9 de julho de 2024, estamos partilhando o Evangelho de Jesus, de autoria de Mateus, capítulo 9, versículo de 32 a 38. O evangelista Mateus contextualiza Jesus, aqui falando do desafio do reino de Deus, do quanto são poucos aqueles que se disponibilizam para levar a mensagem do reino de Deus, curar as pessoas. Lembrando do evangelho de ontem, na segunda-feira, Jesus curava uma mulher que tocava no seu manto, depois de um longo período de uma enfermidade, de uma hemorragia. Mais uma vez, Jesus aqui se depara com uma situação, então, da necessidade de uma urgência de cura. Um homem que não falava, que era mudo porque possuía um espírito mau. E Jesus, então, toca no homem, expulsa o demônio e ele volta a falar. Então, a fala, a comunicação, o anúncio do reino de Deus e os desafios colocados por Jesus Cristo. A principal cura, meus irmãos, é aquela que vem de dentro para fora. Muitas vezes nós exaltamos, e não poderia ser diferente, o quanto é urgente a cura de uma enfermidade do corpo. Às vezes a pessoa está diagnosticada com um câncer ou com a outra doença, e claro, quanto sofre não só o enfermo, quanto a família que está no entorno. E depois de um processo de cura, às vezes uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, a família toda, ela parece ressuscitar e ser curada junto com aquele ente querido, aquela pessoa da sua família. Não poderia ser diferente. Porém, quando as pessoas, elas também têm uma enfermidade espiritual na sua própria alma, a pessoa, ela vai definhando, ela vai se escravizando daquela realidade, ela vai se isolando do mundo, da vida, das pessoas, e ela parece ali ser arrastada. Vamos usar essa expressão porque não é uma opção livre de uma pessoa que, acusada por uma situação espiritual, ela deixa-se levar. Não é assim. A pessoa, ela é consumida, ela é arrastada por uma força e ela é levada para uma situação do submundo espiritual, como se mergulhasse nas trevas. E de repente a cura, ela precisa reverter esta realidade espiritual. E Jesus Cristo aqui, ele cura um possesso. Ele realiza um exorcismo na presença de todos e a pessoa volta a falar. A fala é um jeito de expressar aquilo que temos dentro da alma. É falando, é comunicando que eu mostro o que eu tenho dentro de mim. Por isso é muito estranho e misterioso uma pessoa que fala pouco, por exemplo. A pessoa que fala pouco, ela é sempre uma fonte de uma interrogação, porque ela a qualquer momento ela pode te surpreender. Cuidado, né? Às vezes uma afirmação como esta pode levar as pessoas a dizer: olha, eu tenho medo de você, você é uma pessoa de poucas palavras. Não leve para este lado. Saiba que tem uma grande virtude também nas pessoas que não são de falar tanto. Elas têm uma sabedoria diferenciada. As pessoas que falam muito, elas podem também se traírem. E as pessoas que falam pouco, às vezes com poucas palavras, elas dizem tudo.
e pode mudar toda uma situação, isso num contexto empresarial, laborial, no ambiente de trabalho. Não leve para este lado. Saiba que a pessoa que fala pouco, ela pode ser muito virtuosa. Mas vamos aqui abordar esta dimensão da dificuldade da fala. A pessoa que tem dificuldade, ela dentro de si, ela tem sempre ali um sofrimento. Ela gostaria de ser uma pessoa que se comunicasse voluntariamente, mas ela não encontra as palavras. Às vezes escreve muito bem, mas não consegue verbalizar aquilo que escreve. Então Jesus cura uma situação de uma pessoa que era escravo de não falar. Vamos pegar o episódio de Zacarias, o pai de João. Ele fica mudo até o nascimento de João. E quando João nasce, ele volta a falar, né? Aqui, claro, um episódio bíblico para lembrar que a fala de Zacarias aponta o que seria aquele menino, né? Ele vai ser a voz que vai anunciar a chegada do Salvador, né? O precursor. E Zacarias fala para dizer que João é aquele que é trazido como a voz, é aquele que vai ser o verbo de Deus, né? Ou seja, que vai falar para o mundo da chegada do Logos de Deus, do verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas Jesus traz a dificuldade do reino de Deus e que os apóstolos ali em oração recorressem a Deus pedindo a proteção, então para que Deus tocasse o coração dos homens, para que eles se comprometessem mais com a causa do reino de Deus, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje a igreja celebra Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, religiosa e virgem, a Amabile, mais tarde chamada de Irmã Paulina. Nasceu na Itália em 1865, com sua família, migrou para o Brasil e foi morar em Nova Trenta, Santa Catarina. Mulher dedicada ao coração constante, ocupava-se das crianças órfãos e escravos abandonados. Fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição e faleceu em 1942. Foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 2002. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que é exemplo desta grande santa, que deixou a sua pátria, a sua família, para vir para o Brasil testemunhar o amoroso coração de Deus. Procuremos também ser esta mensagem do Evangelho no mundo, nos comprometendo um pouco mais com a causa do reino de Deus. É um apelo de Jesus Cristo no Evangelho de hoje, né? São poucos aqueles que se envolvem, né? Que assumem de verdade a sua fé. A exemplo de Santa Paulina, lembrada na liturgia de hoje. Então que Deus te abençoe a tua família. Nos coloquemos nesse espírito de oração, suplicando ao céu que envie ao mundo homens e mulheres comprometidos com a causa do reino de Deus, que fale com a própria vida a mensagem do reino de Deus e de sua justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.